A comunicação eletrônica, que permite enviar mensagens através de grandes distâncias quase instantaneamente, transformou a cultura humana. Samuel Finley Breese Morse, inventor americano, é considerado por alguns como o pai da comunicação eletrônica com a invenção do telégrafo. Essa invenção, argumentam alguns, desempenhou um papel crítico no momento da Guerra Civil Americana, exemplificando o poder dessa comunicação. O argumento é que a comunicação instantânea, ou o fato de que discursos dados por diferentes pessoas em todo o país poderiam ser enviados por telégrafo e impressos nos jornais no dia seguinte, começou a quebrar a confiança entre as facções e a desmantelar as alianças que haviam impedido que desacordos se transformassem em fraturas. O argumento não é que o telégrafo causou a guerra civil, o argumento é que o telégrafo desmantelou o sistema que até aquele ponto havia prevenido a guerra civil, e se esse fosse o caso, teria sido profundamente decepcionante para Samuel Morse, que se considerava muito contra o faccionalismo. Ele se declarava um americano que considerava todos nos Estados Unidos como compatriotas, sem distinção de regiões. Ainda assim, não se pode dizer que Samuel Francis Bartlett Morse não reconheceu o potencial de sua invenção. Como ele disse em um dos primeiros telegramas já enviados em 24 de maio de 1844, o que Deus criou? A comunicação eletrônica, descendente do telégrafo de Morse, governa o mundo mais do que nunca, e 23 de dezembro é uma data importante no desenvolvimento dessa tecnologia. Na verdade, algumas pessoas argumentam que uma pequena demonstração nos laboratórios Bell em 23 de dezembro de 1947 é um dos eventos mais importantes da história humana, e os desenvolvimentos que nos levaram a essa data seminal merecem ser lembrados. Samuel Morse e o telégrafo são um exemplo primordial do impacto transformador que uma invenção pode ter na história, especialmente ao considerarmos seu papel crucial em um dos principais avanços da era moderna. Morse não foi o primeiro a reconhecer que um circuito aberto e fechado poderia ser usado para a comunicação, nem mesmo o primeiro a construir um. Existem vários inventores que podem reivindicar ter inventado o telégrafo antes de Samuel Morse, mas Morse, com alguns colaboradores, fez duas contribuições vitais que lhe deram o título de pai da comunicação eletrônica. Com a ajuda do professor de química Leonard Gale, ele inventou o relé. O relé resolve a degradação do sinal com a distância, um problema fundamental na comunicação eletrônica. Esse limite significava que os telégrafos eram limitados a um alcance bastante curto, não sendo dispositivos que poderiam se comunicar ao redor do mundo. O relé projetado por Morse e Gale funciona como um repetidor. Eles renovam o sinal que vem de um circuito transmitindo-o em outro. Relés, não muito alterados, ainda são usados em muitos contextos hoje. Em segundo lugar, trabalhando com o maquinista Alfred Bale, Morse desenvolveu o código Morse, usando circuitos simples e apenas dois sinais, um ponto e um traço, para comunicar a linguagem, tornando o telégrafo um meio prático de comunicação. Esses dois desenvolvimentos, a capacidade de amplificar um sinal para que ele possa ser ouvido e a de transformar o sinal eletrônico mais simples em comunicação, foram chaves não apenas para fazer um telégrafo prático, mas também para o desenvolvimento do mundo moderno. O desenvolvimento da telegrafia sem fio, assim como da telegrafia, pode ser atribuído a diversos inventores, especialmente Guglielmo Marconi. Marconi desenvolveu os primeiros transmissores e receptores de rádio práticos em 1894 e fez grandes avanços na distância da telegrafia sem fio através de seu entendimento de antenas definidas na lei de Marconi. Porém, os rádios de Marconi tinham restrições notáveis. O receptor era alimentado somente pela energia captada na antena. Portanto, as antenas precisavam ser enormes e os transmissores consumiam muita energia, mas ainda assim o sinal era fraco, independente da antena. Um rádio Marconi necessitava de fones de ouvido para captar pontos e traços em código Morse. Apesar da importância da telegrafia sem fio, especialmente na comunicação com navios no mar, ela tinha uma limitação crucial. Não tinha uma versão do relé de Morse. Para realmente mudar o mundo, precisava de amplificação.
A solução para a amplificação, assim como a telegrafia, pode ser atribuída a vários inventores, mas Lee De Forest é o mais comumente associado à invenção-chave. A contribuição de De Forest foi a invenção do Audion, que foi o primeiro tríodo em 1906. De Forest não inventou o Audion com a intenção de amplificação. Foi construído como um receptor de rádio. O Audion usa um tubo de vácuo, embora os primeiros Audions de De Forest ainda tivessem gás residual no tubo. O Audion incluía 3 eletrodos, ou condutores elétricos, um filamento aquecido, uma grade e uma placa. O gás no tubo, quando aquecido, gerava uma corrente elétrica afetada por ondas de rádio. Quando o tubo era exposto a ondas de rádio, elas fechavam um circuito audível através de fones de ouvido. Embora De Forest tenha inventado um novo receptor de rádio com potencial de comercialização sem disputas de patentes, ele não percebeu na época sua importância. O Audion produziu ganho. Como os fones de ouvido podiam ser conectados a uma bateria, o Audion não dependia totalmente, como outros receptores, da energia que chegava à antena do transmissor. O Audion usava uma onda de rádio de menor potência para direcionar um fluxo de eletricidade mais potente. O sinal foi amplificado. Isso permitia que um sinal fraco de um transmissor fosse ouvido a uma distância muito maior. Embora tenha levado algum tempo antes dos pesquisadores realmente entenderem o efeito amplificador do tubo Odeon, seu impacto foi enorme. Em resumo, o filamento aquecido cria elétrons através de um processo chamado emissão termiônica. Os elétrons se movem livremente através do quase vácuo do tubo, e isso cria uma corrente entre o cátodo, que cria o fluxo de elétrons, e a placa de metal, o ânodo positivamente carregado que atrai os elétrons. O terceiro eletrodo é um sinal variável de baixa potência que atua como portão através do fluxo. Se carregado negativamente, repele elétrons, se positivamente, atrai-os. Assim, a carga de baixa potência controla proporcionalmente o fluxo mais forte de elétrons. Isso indica que um pequeno sinal pode ser bastante amplificado. Os tubos poderiam amplificar transmissores e receptores, permitindo que as ondas de rádio não ficassem limitadas pela energia que chegava à antena, amplificando o sinal além de pontos e traços. A invenção forçada do tubo Audion iniciou o campo da eletrônica, a física, engenharia, tecnologia e aplicação que lida com a emissão, fluxo e controle de elétrons, tanto em vácuos quanto em matéria. As aplicações finais excederam muito o que De Forest reconheceu na época. Os tríodos poderiam servir como um amplificador repetidor para telefones, similar ao repetidor de Morse, mas transmitindo toda a gama de voz, possibilitando a telefonia de longa distância. No passado, os telefones tinham um alcance de até 800 milhas. O tríodo permitiu que o rádio transmitisse som completo e alto o suficiente para ser ouvido sem fones de ouvido, possibilitando que uma família se reunisse em torno dele para ouvir. O rádio passou de um simples sistema de mensagens para um meio de comunicação em massa. Após a Atlantic Telephone and Telegraph comprar patentes em 1913, os tubos foram desenvolvidos para criar sistemas de endereço público, gravação de som e som, sincronizado para imagens, permitindo os talkies. Esses sistemas impactaram massivamente a cultura e a história. Eles permitiram um meio de massa que, diferente da impressão, não exigia alfabetização e estava livre das fronteiras físicas de entrega. Uma pessoa agora pode receber conteúdo de mídia de massa enquanto faz outros trabalhos. A música e o entretenimento foram transformados e gêneros inteiros de música devem sua existência ao rádio, que foi permitido pelos tubos de amplificação. As pessoas se envolveram mais nas notícias diárias, desenvolvendo relacionamentos significativos com líderes políticos, cujas vozes e rostos se tornaram familiares. De muitas maneiras, os líderes mais poderosos do século XX, pessoas como Franklin Roosevelt, Winston Churchill e, claro, Adolf Hitler, foram criaturas da era da amplificação eletrônica. Mas as aplicações para esses tubos amplificadores foram além da comunicação. Os primeiros computadores, máquinas capazes de realizar sequências de operações aritméticas ou lógicas, eram mecânicos.
Esses computadores utilizavam discos, engrenagens ou polias, derivando os cálculos do processo mecânico. Esses computadores datam da antiguidade, como o ábaco, um dispositivo de cálculo com possivelmente mais de 4.000 anos. No século XIX, foram desenvolvidos computadores mecânicos programáveis capazes de cálculos matemáticos complexos, como a máquina diferencial do matemático inglês Charles Babbage. Os computadores mecânicos foram aprimorados por eletrônicos iniciais, usando relés elétricos para acionar as alavancas mecânicas, aumentando a velocidade e diminuindo o tamanho. Um exemplo é o computador de dados de torpedo da Marinha dos Estados Unidos da América, usado em submarinos da Segunda Guerra Mundial, capaz de fazer cálculos trigonométricos avançados necessários para determinar soluções de disparo de torpedo. O Z3, construído pelo inventor alemão Konrad Zuse em 1941, considerado por muitos como o primeiro computador moderno, era eletromecânico. A máquina de Zuse usava relés telefônicos e foi a primeira a definir um código baseado em um interruptor sendo ligado e desligado, tornando-a digital em contraste com os computadores analógicos anteriores. Assim, o relé de Samuel Morse se tornou a base para a linguagem usada para programar praticamente todos os computadores digitais. Binário, o uso de apenas 2 sinais como o ponto e traço do telégrafo para criar uma mensagem infinitamente complexa. Se você entender como funcionavam os relés telefônicos nos USA Z3 e o tubo Audion de DeForest, verá o potencial. Uma tríodo, essencialmente, é um dispositivo onde um eletrodo envia uma mensagem para 2 outros eletrodos, o que permite enviar uma mensagem binária sem a necessidade de um interruptor mecânico eletronicamente à velocidade da luz. O primeiro computador com tubos de vácuo para circuitos lógicos foi inventado na Universidade do Estado de Iowa em 1939, mas tinha um propósito limitado e não era programável, sendo construído para resolver um conjunto de equações lineares. Outro exemplo inicial dos computadores de primeira geração ou tubos de vácuo foram as máquinas Colossus, construídas entre 1943 e 1945 e usadas pela inteligência britânica para fazer cálculos matemáticos que permitiam aos decifradores analisar as inúmeras configurações potenciais em uma máquina de código Enigma alemã. Eventualmente, existiram 10 máquinas Colossus, com as mais antigas usando cerca de 1.500 tubos de vácuo. As máquinas, e seu papel essencial na quebra do código alemão, afetaram materialmente o resultado da Segunda Guerra Mundial. Desenvolvimentos posteriores incluíram o integrador numérico eletrônico e computador, construído nos Estados Unidos da América, ou integrador numérico eletrônico e computador, capaz de resolver uma grande classe de programas numéricos através da programação. Concluído em 1945, o integrador numérico eletrônico e computador usou cerca de 20.000 tubos de vácuo, era 1.000 vezes mais rápido do que os computadores eletromecânicos. Porém, os tubos de vácuo são relativamente grandes e frágeis. Os tubos levam tempo para aquecer e consomem muita energia elétrica, gerando assim bastante calor. Apesar de serem maravilhas de sua época, eles requerem grandes salas para fazer o que, pelos padrões atuais, eram poucos cálculos. É assim que chegamos à importância de 23 de dezembro. Em 1923, o inventor polonês-americano Julius Lilienfeld patenteou um método e aparelho para controlar a corrente elétrica. A ideia era um dispositivo de estado sólido que usava um campo elétrico para controlar o fluxo de corrente com semicondutores. Materiais semicondutores são materiais cuja condutividade elétrica se situa entre um condutor e um isolante. Para tais materiais, a resistência cai à medida que a temperatura sobe. As propriedades elétricas desses materiais podem ser afetadas por campos elétricos, permitindo que funcionem como amplificadores ou interruptores, similar aos tubos Audion de DeForest, porém menores, menos frágeis e exigindo menos energia. Apesar do potencial da ideia de Lilienfeld, a qualidade e pureza dos semicondutores da época eram insuficientes para produzir uma versão funcional e a patente passou despercebida. Depois da Segunda Guerra Mundial,
a Bell Labs em Manhattan criou uma equipe para buscar uma alternativa de estado sólido ao tubo de vácuo. Como Lilienfeld, eles enfrentaram dificuldades para criar uma versão funcional até terem a ideia de manipular o estado de superfície do semicondutor em vez de usar um campo elétrico externo. Em 1947, John Bardeen, Walter Bratton e William Shockley criaram um dispositivo usando 2 condutores de folha para interromper o estado de superfície através do germânio, um semicondutor. Uma carga em um condutor de ouro alteraria a resistência do germânio, modificando o fluxo de elétrons. Na verdade, a carga no segundo contato era maior do que a mudança no primeiro. Assim, o dispositivo funcionou como um amplificador. Outro membro da equipe, John Robinson Pierce, nomeou o novo dispositivo. Enquanto as válvulas a vácuo dependiam de transcondutância, o novo dispositivo funcionava por transresistência. Um dispositivo que usava transresistência foi então chamado de transistor. Eles demonstraram o dispositivo funcionando para os colegas em 23 de dezembro de 1947, data que se tornou o aniversário do transistor. A revista Computer World destacou a relevância desta data. O transistor, eles argumentaram em 2007, é a invenção mais importante do século XX. O engenheiro civil Trevor English foi mais direto, chamando o transistor de a coisa mais importante do mundo. Shockley, Bardeen e Braddon ganharam o Nobel de Física de 1956 por sua descoberta. Os transistores e amplificadores não apenas permitem que rádios, televisões e celulares sejam pequenos o suficiente para segurar, mas também possibilitam mais processos em menos espaço e com menos energia do que as válvulas de vácuo anteriores. É também o quão rapidamente a tecnologia foi capaz de avançar. Após vários desenvolvimentos, os engenheiros da Bell Labs, Muhammad Atla e Duan Kong, desenvolveram o transistor de efeito de campo de óxido metálico, também conhecido como transistor de efeito de campo de óxido metálico. O dispositivo foi o primeiro transistor verdadeiramente escalável, facilmente fabricado e colocado em um circuito integrado, com muitos transistores minúsculos estampados em uma única folha de material semicondutor. O transistor de efeito de campo de óxido metálico está presente em quase todos os eletrônicos atuais. Bilhões são fabricados todos os dias. Estima-se que 13 sextilhões foram fabricados entre 1960 e 2018. É o dispositivo mais frequentemente fabricado na história humana. A evolução da tecnologia do transistor tem sido notável. Em 1965, Gordon Moore, fundador da Intel, notou que o número de transistores por polegada quadrada em um circuito integrado dobrava a cada ano desde a sua invenção. Ele previu que a tendência continuaria e tem continuado até hoje. A impressionante tendência agora é chamada de Lei de Moore. Como você encapsula a importância de uma tecnologia que transformou quase todos os campos da indústria humana? Como você contabiliza as vidas salvas pelos avanços médicos que ela permitiu, as vidas enriquecidas pela maior disponibilidade e confiabilidade do transporte que ela causou, o impacto na ciência e tecnologia da enorme capacidade de agregar e acessar informações, a virtual diminuição do mundo através da comunicação eletrônica? Como você quantifica a importância de uma tecnologia que nos permitiu ir à Lua com um computador de orientação que tinha apenas cerca de 32 mil bits de RAM, um milionésimo do que está em um celular moderno? Como você pode expressar a importância de uma tecnologia que pega o poder computacional do Colossus, que ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial, e o coloca na ponta, não na cabeça, na ponta de um alfinete? E como o telégrafo de Morse tudo isso nos unirá ou nos separará? Como você fala sobre a importância da tecnologia cujo aniversário celebramos em 23 de dezembro, eu não tenho palavras para isso. Eu só posso ecoar as de Samuel Morse. O que Deus criou
Espero que tenha apreciado este episódio do History Guy, com pequenos trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, clique no botão de curtir. Se tiver perguntas, comentários ou sugestões para futuros episódios, escreva-os nos comentários, responderei pessoalmente. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos na teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.